Eu fui no Google Imagens e procurei por frutas. Com o botão direito, mandei salvar como imagem, isso acho que é fácil para todo mundo, né? E abri tanto aqui no GIMP quanto eu fiz uma cópia para trabalhar aqui no Photoshop também. Bom, o que você vai fazer comigo aqui agora vai ser trabalhar algumas coisas em relação à imagem. Uma delas é fazer o ajuste da imagem, que é a parte de correção de tonalidade, correção de cor, de matiz, saturação, brilho, contraste. A outra coisa é a questão da fotomontagem. Então, basicamente, é isso que nós vamos ver em imagem. Obviamente que tem bastante recurso para isso. E eu vou começar hoje aqui falando, inicialmente, simplesmente da parte de ajuste. Depois eu faço a parte de montagem. Lembrando que para fazer montagem, vocês podem observar aqui, tanto o GIMP quanto o Photoshop, eles têm muitas ferramentas de seleção. E essas ferramentas ainda dispõem de várias opções. Então, no Photoshop também, você vai ver que você tem aqui diversas ferramentas de seleção. E, além dessas ferramentas, todas elas também têm aqui uma variação da forma como você vai trabalhar essa seleção. Lembrando também que, na verdade, os canais nada mais são do que seleção, com opacidade. Então, quando você salva, por exemplo, uma seleção com Quick Mask, o que ele faz, na verdade, é uma máscara. Então, a máscara é uma seleção com opacidade. Né? Então, você vai ver também que isso também tem o mesmo resultado aqui no GIMP. Quando você tem uma máscara dessa daqui, se você for aqui, está lá, máscara rápida. Então, a maneira de trabalhar com o Photoshop é muito parecida. Embora diga-se que o GIMP não é concorrente do Photoshop, mas é a ferramenta que mais se aproxima em termos de tratamento de imagem. Bom, vamos falar primeiro então aqui a parte de correção. Você vê aqui no GIMP que ele tem os recursos dentro do menu cores, equilíbrio de cores, matiz, colorizar, brilho e contraste, linear, níveis, curvas, posterizar e saturar. Bom, de uma maneira geral, eu gosto mais de trabalhar com a ferramenta níveis. Essa ferramenta ela já traz aqui um gráfico me mostrando como que está a imagem. Aqui representa os tons escuros da imagem, os tons claros e os tons médios. De tal forma que se eu pegar aqui e mexer, olha, eu estou escurecendo a imagem. Ele já carrega os tons médios gradativamente, ou melhor, proporcionalmente, e aqui eu estaria levando o brilho da imagem nos tons claros. Obviamente, aqui são os tons médios para clarear ou para escurecer. E o que significaria esse gráfico aqui, então? Dependendo da imagem que você abrir, deixa eu pegar uma outra imagem aqui para a gente ver se vai dar para fazer alguma observação a respeito. Então, esse aqui no GIMP é um atalho, é Ctrl J, e no Photoshop é Ctrl 0, para poder ajustar a imagem, tá certo? Vamos lá. E eu vou fazer aqui, então, cores, níveis. Você observa o seguinte, que essa imagem, olha, ela tem muitos tons escuros. É exatamente isso que a gente vê. Se você elevar aqui, olha só, eu estou elevando, na verdade, o contraste quando eu fiz isso. Eu elevei tanto os tons escuros quanto os claros. Então, eu aumentei o contraste. Se eu pegar aqui em termos de tons médios, olha, eu consigo enxergar detalhes de dentro dessa imagem. A imagem é mais de baixa qualidade, mas serve para a gente poder entender como é que funciona, em parte, esse gráfico aqui. Essa parte aqui, eu vou jogar como se eu estivesse pintando um spray, sujando de branco ou de preto. Na parte de impressão, faria bastante sentido, porque você não pode deixar vazar a imagem, deixar a imagem totalmente branca. Então, às vezes, a gente utiliza esse recurso para preencher uma parte da imagem, né? Bom, mas nessa imagem que a gente está vendo aqui, quando a gente for ver, o gráfico ele estava relativamente distribuído. Né? Então, não tinha muita coisa para fazer. Apesar disso, há alguns picos aqui, né, nesse caso de contraste, e alguns picos de luz. Você pode ver que ela está estourada, o brilho em alguns lugares, ele está mostrando isso para a gente. E o recurso automático, às vezes, é muito prático. Olha lá, ele procurou ajustar a imagem para a gente,
e quase não deu diferença aqui no gráfico. Bom, uma vez que a gente viu isso aqui, você vai ver o seguinte, deixa eu pegar uma outra imagem ainda, para a gente poder ir variando aqui e vendo as diferenças, né? Essa aqui é uma outra imagem, não, essa aqui é a mesma, uma cópia daquela. Deixa eu voltar aqui para a aula. Eu tenho algumas diversas imagens que eu separei com o intuito de trabalhar essas dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho aí, né? Vamos abrir essa aqui do jacaré. São imagens que eu busquei da internet, como você pode ver. E quando você vem aqui, olha só, novamente ele mostrou o gráfico. Se a gente der uma pequena escurecida aqui, olha, o detalhe apareceu na imagem. Aqui, só nos tons médios também, eu não posso exagerar, eu teria que aumentar o contraste do brilho. De maneira que a imagem estava de um jeito e ela fica de outro. Ficou bem mais nítida a imagem, né? Vamos pegar aqui uma outra imagem. Vou fazer as mesmas coisas com outros recursos, como o Curves. Para quem gosta, quem quer mexer mais mesmo com a ferramenta, vai descobrir no Curves um potencial bastante grande, só que ela é mais complicada de você entender. Isso aqui foram alguns trabalhos que eu andei fazendo aí também, né? E acabei colocando nessa página aqui. Bom, vou pegar essa imagem aqui. Você viu que o gráfico está faltando tons claros da imagem. Ela tem um pouco de tons escuros. Só que nós vamos utilizar agora o recurso de Curves. Observe que novamente apareceu o gráfico para mim. Quando você traz aqui a imagem, olha, eu posso trazer um pouquinho de escuro para cá, para esse pedacinho, que é onde deveria ter e não tem. Tá vendo? Então isso vai causar um contraste. E está tirando tipo uma nuvem branca da imagem. Aqui eu pintaria a imagem com essa nuvem branca. Aqui eu estou removendo essa nuvem branca. Do lado de cá é o oposto. Então, olha, do lado de cá eu estou clareando a minha imagem, ó, estou aumentando o brilho dela. E aqui eu estou jogando um preto, sujando a imagem de preto. Então, essa imagem, claramente, olha, pelo gráfico aqui, ó, até esse ponto aqui, ela precisa de ser elevada ao brilho. Mas o que eu vou fazer? Eu posso, e isso aqui é poderoso no Curves, eu posso criar uma curva, realmente, olha, e fazer um ajuste mais fino em determinados lugares do que em outros. Então, dependendo do controle que você quiser ter sobre a imagem, olha, você vai destacar os detalhes da imagem que antes não apareciam. Ó, pelo fato de você jogar o brilho no lugar certo. Né? Então, eu posso ter o controle dos tons médios da imagem. Então, a imagem estava de um jeito e acaba ficando de outro. Você vê que o nível de detalhe, a não ser que a ideia seja essa mesmo, de deixar uma parte esbranquiçada na imagem. Né? Mas aí fizemos aqui um recurso de tratamento da imagem. Se eu fosse trabalhar aqui com níveis, eu faria a mesma coisa. Então, eu poderia elevar os meus tons claros. Ó. E aqui elevar um pouquinho os tons escuros para causar o contraste. Né? Então, você vê, olha. Agora, a ideia do que eu quero mostrar na imagem, olha lá, vai depender do que, às vezes é uma imagem que você está fazendo para fotomontagem, para efeito. Né? E, bom, é isso.